Olá, sou o Dr. Carlos Gama, cirurgião vascular, atuo na região de São Paulo, capital. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre trombose venosa profunda. Nós já falamos aqui sobre o que seria, sobre as suas causas, os principais fatores de risco e agora nós vamos falar sobre os sintomas e como nós fazemos esse diagnóstico. A trombose venosa profunda, como eu disse, é a formação de um coágulo do sangue que se solidifica dentro da veia. Ao fazer isso, ele dificulta o retorno do sangue ao coração. Então isso gerará algumas consequências para o paciente. Os sintomas mais comuns serão edema, o inchaço da perna, dor, isso também é comum. É comum que esses pacientes também eles tenham uma mudança de coloração na pele, a pele tende a ficar com uma cor, um vermelho mais escuro, isso também é decorrente desse retorno mais lento do sangue ao coração. E nos casos mais graves, em que o paciente também evolui com uma embolia pulmonar, esse paciente muitas vezes ele terá uma dor torácica e falta de ar. Então, os principais sintomas são dor, inchaço, edema, e muitas vezes uma diferença de coloração. Uma coisa importante que nós sempre percebemos é que é muito comum que haja uma diferença muito grande entre uma perna e outra. Isso principalmente naquelas tromboses mais extensas. Tromboses mais iniciais, principalmente de veias musculares, esses pacientes não terão tanto edema e sim nos queixarão de uma dor muito importante, onde inclusive ele consegue localizar o local dessa dor. Pois bem, dito isso, a pessoa que apresenta esse sintoma, eventualmente fez uma viagem, esteve imobilizada, fez uma cirurgia, tem uma história familiar positiva, iniciou o uso de alguma medicação hormonal que favorece a ocorrência da trombose. Se a pessoa apresenta esses sintomas, o que eu devo fazer? Habitualmente, o diagnóstico é feito com um exame chamado ultrassom Doppler. É um exame não invasivo, que pode ser feito à beira-leito, ele pode ser repetido se houve dúvidas e esse exame ele tem uma alta sensibilidade para o diagnóstico. Existem também exames de sangue que podem sugerir, mas não confirmam a ocorrência da trombose e de fato o diagnóstico, na imensa maioria das vezes, ele vai ser feito com ultrassom Doppler colorido. Outros exames como tomografia, ressonância, nós algumas vezes solicitamos para complementação de causas. Como eu disse em um vídeo anterior, a compressão da veia ilíaca, quando ela tem menos espaço para passar na barriga, esse diagnóstico é feito por uma tomografia ou uma ressonância, ou mesmo quando nós queremos estudar a extensão dessa trombose em pacientes em que há alguma limitação do diagnóstico. Por exemplo, pacientes que são um pouco mais obesos, muitas vezes o ultrassom na região abdominal ele pode ter uma dificuldade diagnóstica pela limitação do método. E aí neste caso nós podemos lançar mão, por exemplo, de uma tomografia ou uma ressonância para fazer a avaliação da região abdominal. Mas de forma geral o diagnóstico é feito naqueles pacientes que apresentam esses sintomas, edema, dor, inchaço, uma história que leva-nos a esse diagnóstico e é feito um ultrassom para confirmação diagnóstica. Então nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre quais são os sintomas, como nós fazemos o diagnóstico. Fica conosco, nós vamos continuar falando desse problema e nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o tratamento, como nós tratamos a trombose venosa profunda.